Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe essa bolsa inspirada no modelo da bolsa Tote, da marca Miu Miu. É uma bolsa super elegante e bem espaçosa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula que posto por aqui. Agora que você já se inscreveu no nosso canal, aproveita também e vem no botão hypar, deixa o seu hype, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Vou passar as medidas. 29 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Ficou pesando 479,5 gramas. Para a confecção da bolsa, eu utilizei fio náutico de polipropileno da marca Arteseu na cor champanhe. Essa é a quantidade que sobrou depois que eu finalizei a bolsa. Utilizei agulha 3,5 mm. Utilizei 2 pares de botão imantado, linha e agulha para a costura do botão imantado e costura das alças, tesoura e isqueiro para os arremates. Vamos iniciar fazendo um nozinho corrediço. Eu já conto esse nozinho corrediço como a minha primeira correntinha e subo um total de 17 correntinhas. Feitas as minhas 17 correntinhas, este é o lado da frente das correntinhas, ó. Esse é o lado da frente. Eu vou virar elas do lado avesso para trabalhar nessas alcinhas que se formam. Então, vou pular esta primeira alcinha, vou vir na minha segunda. Faço um ponto baixo. Venho na minha próxima alcinha, trabalho um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando, tá? Um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha até o meu penúltimo ponto. Feitos os meus pontos, até o meu penúltimo ponto, ó, me sobrou uma correntinha, que foi o nozinho corrediço que a gente iniciou as correntinhas. Eu vou vir dentro da minha última correntinha, ó, e fazer um ponto. Vou marcar este ponto. E ainda aqui na mesma correntinha, eu vou colocar mais 2 pontos baixos, fazendo um aumento com 3 pontos baixos na mesma correntinha. Vou pegar um marcador e vou marcar o meu último ponto, ó. Então, marquei o primeiro e marquei o último ponto do meu aumento triplo. Agora, nós vamos trabalhar nessas alcinhas que a gente ignorou ao trabalhar esta parte. Ó, vou vir nesta alcinha, ó, pegando as duas alcinhas, pego o meu fiozinho para já esconder entre os pontos, ó, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo. E assim a gente vai trabalhando até chegar no penúltimo ponto. Este aqui é o último ponto, nós vamos trabalhar até aqui. Trabalhei até o meu penúltimo ponto. Eu vou vir aqui neste último ponto, ó, e vou fazer um aumento de 2 pontos. Então, faço meu primeiro ponto, pego o marcador e já marco este ponto. Vou fazer o meu segundo ponto no mesmo espaço, ó. Então, aqui eu fiz um aumento de 2 pontos, marquei o primeiro ponto. Eu vou pegar um marcador
E vou marcar este ponto também, ó. Eu vou marcar este primeiro ponto que a gente fez para dar início ao nosso fundo, tá? Então, eu marco aqui este ponto e marco este ponto. Agora, nós vamos fazer o fechamento da carreira. Eu vou inserir a minha agulha, ó. Eu vou inserir a minha agulha neste segundo ponto. Vou puxar a minha laçada aqui para trás. Ajusto. E agora eu coloco a minha agulha por baixo da laçadinha que a gente puxou aqui para trás, ó. Ajusto. Eu vou tirar este marcador, só para não me atrapalhar. Puxo uma nova alcinha, ó. E pego esta alcinha que a gente puxou aqui para trás. Faço um ponto baixo. Ainda no mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos baixos. Então, aqui eu formei um aumento triplo, tá? 3 pontos baixos no mesmo espaço. Eu vou vir neste segundo ponto, que é o ponto do meio, e vou colocar o meu marcador. Agora, sigo trabalhando um ponto para cada ponto de base. Gente, eu esqueci de passar a quantidade de pontos que a gente ficou na primeira carreira. Nós ficamos com um total de 34 pontos na primeira carreira, tá? Esqueci de passar para vocês, estou passando agora. Ó, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei no meu ponto marcado. Neste ponto marcado, eu vou colocar 3 pontos baixos no mesmo ponto, ó. Um aumento de 3 pontos baixos. Vou pegar o meu marcador e vou retornar com ele aqui no ponto do meio, ó, no segundo ponto dos meus 3 pontos. Coloco o marcador. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto e já chego aqui no meu ponto marcado. Neste ponto marcado, vou colocar um aumento de 3 pontos baixos no mesmo espaço. Retorno com o meu marcador no segundo ponto, ó, do meu aumento de 3 pontos. Faço um ponto para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo marcador, onde eu vou colocar um aumento de 3 pontos. Ó, cheguei no meu ponto marcado, retiro, coloco um aumento de 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Retorno com o meu marcador no meu segundo ponto dos 3 pontos, tá? No pontinho do meio. Venho no meu próximo ponto, que é o último ponto, e faço um ponto baixo. Agora eu faço o fechamento da minha carreira. Então, vou inserir a minha agulha aqui, ó, neste segundo ponto, onde está marcado. Puxo a minha laçadinha aqui para trás. Puxei aqui para trás. Ajusto. Coloco a minha agulha aqui por baixo da minha laçadinha, ó, que eu puxei para trás. Puxo uma nova laçada. Alongo. Pego a laçadinha que eu deixei aqui atrás. Fico com 2 alcinhas na agulha. Fecho as 2 alcinhas. Fiz o meu primeiro ponto da carreira. Agora eu vou vir aqui neste ponto marcado e vou fazer um aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Retorno com o meu marcador aqui no segundo ponto, no ponto do meio,
do meu aumento triplo. Nesta segunda carreira, nós ficamos com um total de 42 pontos. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo, né, aqui na terceira carreira, para cada ponto de base, até chegar no meu marcador, onde eu vou fazer o meu aumento triplo, né? 3 pontos baixos no mesmo espaço. Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, coloco 3 pontos baixos no mesmo espaço. Pego o meu marcador, coloco no meu ponto do meio, né? O meu segundo ponto deste aumento. Trabalho um ponto baixo agora para cada ponto de base, até chegar no meu ponto marcado, onde eu vou fazer um aumento de 3 pontos baixos. Retorno com o meu marcador no ponto do meio, do meu aumento, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo marcador. Ó, cheguei no meu ponto marcado, faço um aumento de 3 pontos baixos, tá? Fiz os meus 3 pontos baixos, venho no meu segundo ponto, ó, do meu aumento, e coloco o marcador. Completo aqui a minha carreira, tá? Com ponto sobre ponto. Faço o meu fechamento, inserindo a minha agulha nas 2 alcinhas do meu segundo ponto da carreira, puxo a minha alcinha aqui para trás, ajusto, coloco a minha agulha aqui por baixo da minha laçadinha, puxo uma nova laçada, pego a alcinha que eu reservei. Fico com 2 alcinhas, fecho as duas fazendo o primeiro ponto da nossa quarta carreira. E nessa terceira carreira, nós ficamos com um total de 50 pontos baixos. Agora, vamos dar início aqui à nossa quarta, tá? Fazendo ponto sobre ponto, até chegar no ponto marcado. Quando chegar no ponto marcado, coloca 3 pontos baixos, né? Um aumento de 3 pontos. Retorno com meu marcador no ponto do meio. Faço ponto sobre ponto, até chegar no meu ponto marcado. Então, essa vai ser a repetição do nosso fundo. Eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, vou colocar 3 pontos baixos, um aumento de 3 pontos nos pontos marcados, tá? Em todas as carreiras vai ser desta forma. Então, quando for iniciar a quinta carreira, faz o mesmo fechamento que a gente fez até agora, faz ponto sobre ponto, e nos pontos marcados, coloca 3 pontos baixos, depois retorna com o marcador no ponto do meio, né? No segundo ponto do aumento. Trabalha ponto sobre ponto, e assim a gente vai seguindo, sempre colocando 3 pontos baixos nos pontos marcados. E não esquece de retornar com o marcador no ponto do meio, para você saber onde vai colocar o aumento na próxima carreira. Tá? Então, vou seguir fazendo as minhas carreiras até a carreira de número 7. E já retorno com vocês para passar a quantidade total de pontos que eu fiquei em cada carreira. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 7, como eu havia dito para vocês que ia fazer. Então, foi só repetição do que eu tinha feito junto com vocês, tá? Então, segui aqui fazendo ponto sobre ponto, fiz os aumentos onde tinha que fazer, né, nos pontos marcados, um aumento de 3 pontos, e fui seguindo assim nas outras carreiras que eu não fiz com vocês, ok? Eu vou passar a quantidade de pontos de cada carreira desde o início. Então, na primeira carreira, eu fiquei com um total de 34 pontos.
Na segunda carreira, eu fiquei com um total de 42 pontos. Na terceira carreira, eu fiquei com um total de 50 pontos. Na quarta carreira, eu fiquei com um total de 59 pontos. Na quinta carreira, eu fiquei com um total de 66 pontos. Na sexta carreira, eu fiquei com um total de 74 pontos. Na sétima carreira, eu fiquei com um total de 82 pontos na carreira. Agora eu vou tirar as medidas para vocês verem o quanto que ficou medindo o fundo. Ó, fiquei com 21 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Eu já cortei aqui o meu fio, tá? Do final, eu vou retirar aqui do meu ponto e vou fazer o fechamento. Vou inserir a minha agulha, pegando as duas alcinhas do meu segundo ponto da carreira, puxo a minha alcinha aqui para trás, venho aqui por trás, ó, do meu último ponto, pegando esta alcinha que se forma do lado avesso e pegando somente uma alcinha do meu último ponto. Puxo o meu fio e assim eu fiz o meu fechamento, o encerramento da carreira. Agora é só passar esse fio entre os pontos, tá? Eu já selei aqui o fio do início, eu selei com a chama do isqueiro. Vou passar esse fio entre os pontos e queimar a pontinha com a chama do isqueiro. Agora nós vamos subir o corpo da nossa bolsa. Eu vou pegar aqui o meu fio e vou iniciar aqui neste ponto marcado, tá? É importante vocês não retirar os marcadores. Então, vou iniciar neste ponto marcado e vou finalizar neste ponto marcado. Então, vou vir neste primeiro ponto, retiro o meu marcador, eu vou puxar o meu fio, ó, deixo uma pontinha pro arremate, subo duas correntinhas. Essas correntinhas eu já conto como meu primeiro ponto. Vou laçar o meu fio na agulha, pulo o meu segundo ponto, venho no terceiro. E aqui a gente já vai escondendo a ponta do fio entre os pontos. Eu vou puxar uma laçada, ó, do meu novelo, vou ficar com 3 alcinhas. Agora eu fecho duas, fico com duas, fecho duas e este é o nosso ponto alto. Laço novamente, eu vou retornar, ó, neste ponto que a gente pulou, que foi o segundo ponto, né? Este é o primeiro ponto. A gente vem no terceiro, né? Pulou o segundo, vem no terceiro. Eu vou retornar aqui no meu segundo ponto, fazendo um ponto alto, ó. E assim a gente forma um X, ó, com esses dois pontos altos cruzados. E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira fazendo ponto X. Eu vou laçar novamente o meu fio na agulha, vou pular, ó, este ponto. Vocês podem olhar aqui por cima, ó, este ponto aqui a gente já trabalhou, fez o grupinho de ponto X. Vou pular este ponto, ó, e vou vir neste ponto, fazendo um ponto alto. Depois a gente faz o arremate deste fio. Laço e retorno no ponto que eu pulei, ó. Laço o meu fio na agulha, pulo este próximo ponto, venho neste. Faço o meu ponto alto. Retorno no ponto que eu pulei e faço o meu ponto alto. E assim a gente vai trabalhar, né, por toda a nossa carreira. Nós vamos ficar com um total de 28 pontos, tá? E com um total de 13 grupinhos de ponto X.
Ó, estou chegando aqui já no final. Observem que tá faltando 3 pontos baixos para a gente finalizar. Como eu disse, nós vamos trabalhar até este ponto marcado. Então, eu faço meu grupinho de ponto X, ó, nos próximos 2 pontos, né? Vou pular este ponto, venho neste. Retorno no ponto que eu pulei, fazendo o meu ponto alto, cruzando aqui o meu primeiro ponto alto que eu fiz e formando o meu X. Agora eu venho neste ponto marcado e trabalho um ponto alto, assim como a gente trabalhou aqui no início, tá? As correntinhas foi o primeiro ponto alto. Nesta primeira carreira, nós ficamos com um total de 28 pontos e um total de 13x, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13x e os 2 pontos altos, tá? Um no início e um no final. Agora, nós vamos só repetir este padrão, tá? Ó, faço 2 correntinhas, viro o meu trabalho. A correntinha é meu primeiro ponto, eu vou pular este segundo ponto, vou vir no terceiro. Faço ponto alto, laço, retorno no ponto que eu pulei. Pulo o próximo ponto, venho neste. Faço ponto alto, retorno no ponto que eu pulei e assim a gente vai trabalhar por todas as carreiras. Então, eu vou adiantar estas carreiras, tá? Vou fazer um total de 11 carreiras, repetindo este padrão, sempre iniciando com 2 correntinhas, fazendo meus grupinhos, né, de ponto X, finalizando com um ponto alto na carreira. Vou trabalhar até a carreira de número 11 desta forma, com esta repetição, ok? Então, vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as minhas 11 carreiras, então, como eu disse para vocês, eu repeti o mesmo padrão, né, da primeira carreira, tá? Então, me mantive em todas as carreiras com o mesmo total de pontos, 28 pontos, ok? Este fio do novelo eu já cortei e eu vou fazer o arremate dele quando eu passar a carreira de acabamento. Eu só vou selar a pontinha dele, porque ele tende a desfiar. Tá? Vou fazer o arremate do fio do início, passando aqui entre os pontos. Vou cortar a ponta dele que tá queimada. Com dificuldade para passar aqui nos pontos. Ó, vou passando aqui entre os pontos. E selo com a chama do isqueiro. Agora, nós vamos dar início ao segundo lado do corpo da bolsa. Nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos este primeiro lado. Eu vou pegar o meu fio, vou iniciar, ó, aqui neste ponto marcado e vou finalizar neste ponto marcado. Então, do mesmo jeito que eu iniciei ali no outro lado, eu inicio este lado também. Então, faço 2 correntinhas, pulo este segundo ponto, venho no terceiro. Faço um ponto alto. Laço, retorno no ponto que eu pulei, faço o meu ponto alto. E assim a gente vai seguir por todas
as carreiras, assim como a gente fez na primeira parte, tá? Vamos sempre ficar com a mesma quantidade de pontos, 28 pontos em cada carreira. Então, vou subir aqui as minhas 11 carreiras com esse padrão, né, de ponto, e já retorno com vocês para a gente iniciar o acabamento da nossa base. Finalizei as minhas 11 carreiras deste outro lado, tá? Agora nós vamos dar início ao acabamento da nossa base. Esta é a última carreira da minha segunda parte. Eu não vou arrematar o fio. Eu vou vir direto aqui, ó, na lateral da minha carreira, vou fazer um ponto baixo. Eu vou marcar este ponto baixo que eu fiz. E neste espaço, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, para cada carreira, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui na lateral da minha carreira, ó. Então, coloquei 2 pontos baixos na primeira, 2 pontos baixos na segunda, 2 pontos baixos na terceira. E assim por diante, ó. Vou colocando, preenchendo com 2 pontos baixos. Ó, preenchi todas as minhas carreiras de ponto X com 2 pontos baixos. Agora, nós vamos passar aqui para o fundo. Observe que este ponto é o ponto do cantinho, ó, do meu fundo, que é onde a gente finalizou a primeira carreira de ponto X, tá? Então, vou colocar um ponto baixo aqui. Coloco um ponto baixo aqui. E este ponto baixo eu vou marcar. Vou pegar estas 2 alcinhas, ó, do meu ponto. Não vou pegar aqui em cima, porque eu vou trabalhar nas carreiras seguintes. E este ponto vai servir como referência para a gente fazer as laterais, ok? Então, marca este ponto desta forma. Ó, vou vir no próximo ponto. E vou colocar um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui do meu fundo. Tô chegando aqui, ó, no próximo ponto do cantinho, que é onde a gente iniciou a primeira carreira desta segunda parte, ó. Eu vou colocar um ponto baixo. E este ponto baixo, eu vou fazer a marcação, igual eu fiz nesse, tá? Agora, eu vou vir neste espaço, ó, da minha carreira, vou colocar 2 pontos baixos, assim como a gente fez aqui nesta primeira parte. Coloco 2 pontos baixos para cada lateral. Ó, cheguei aqui na minha ponta, vou colocar 2 pontos baixos. Eu vou pegar um marcador e vou marcar este ponto, ó, este segundo ponto. É importante fazer essas marcações, porque depois nós vamos trabalhar aumentos nestas marcações. Coloquei meus 2 pontos, eu vou vir ainda neste ponto, ó, que é as correntinhas, e vou colocar um ponto baixo, ó, desta forma, tá? Agora, eu trabalho um ponto baixo no próximo ponto, e assim eu sigo trabalhando um ponto
para cada ponto de base. Ó, cheguei no meu último ponto, vou colocar um ponto baixo aqui no meu último ponto. Agora, eu vou vir na lateral, virar minha base assim. Eu vou vir na lateral desta carreira e vou colocar 2 pontos baixos. Eu vou fazer um ponto baixo. Neste ponto, eu vou marcar, tá? Vou colocar um marcador neste ponto. E agora, eu vou fazer mais um. Tá? Então, eu desci aqui na lateral, fiz um ponto, coloquei o marcador. Depois, coloquei o meu segundo ponto, ok? Agora, eu vou descer fazendo 2 pontos para cada carreira. E aqui eu já vou escondendo, ó, o meu fio para o arremate. Cheguei aqui do outro lado do meu fundo, ó. Vou fazer meu ponto baixo aqui no pezinho do meu ponto alto, ó, da carreira de X. Faço meu ponto baixo e eu vou marcar este ponto assim como a gente fez deste outro lado. Marca desta forma, ó. E prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base do meu fundo. Ó, cheguei no meu próximo ponto do canto, vou fazer meu ponto e marcar com o marcador. Tá? E assim, ó, todos os cantinhos do meu fundo ficam marcados. Como eu disse, nós vamos trabalhar a lateral depois nesses pontos marcados. Agora, eu sigo fazendo 2 pontos para cada carreira até chegar ali na minha outra ponta. Ó, cheguei aqui na minha outra ponta, vou colocar 2 pontos baixos. Vou pegar um marcador e vou marcar o meu segundo ponto, ó. Agora, eu viro. Ainda trabalho na minha correntinha, ó. Aqui é minha correntinha, trabalho um ponto. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto, sigo trabalhando um ponto para cada ponto de base. Até chegar ali onde a gente iniciou o acabamento. Cheguei no meu último ponto, eu já vou iniciar a minha segunda carreira, tá? No acabamento da nossa base, nós vamos trabalhar de forma circular, sem fazer fechamento. Então, este aqui foi o meu último ponto, e este onde está marcado foi o primeiro ponto da carreira de número 1. Eu vou vir neste ponto marcado, vou colocar um aumento de 3 pontos baixos no mesmo espaço, tá? E aqui vai ser o início da nossa carreira. Eu vou retornar com o meu marcador no ponto do meio do meu aumento triplo. Agora, eu venho no próximo ponto, trabalho um ponto para cada ponto de base. Então, vou trabalhar um ponto para cada ponto, até chegar aqui, ó, na minha outra ponta, onde tem o marcador. E nestas pontas, nós vamos colocar sempre um aumento de 3 pontos, tá? Então, trabalho um ponto para cada ponto. E aqui no fundo, onde a gente marcou, a gente não vai mexer nos marcadores, tá? Como eu disse, a gente deixou estes marcadores somente para ter noção de onde a gente vai iniciar e terminar a lateral da nossa bolsa. Ó, então, quando chegar nestes pontos do fundo, a gente faz o ponto normalmente e deixa os marcadores aí onde estão. Então, vou prosseguir fazendo um ponto para cada ponto até chegar ali no meu próximo ponto marcado.
Cheguei no meu ponto marcado, vou fazer o meu aumento de 3 pontos baixos no mesmo espaço. Retorno com o meu marcador no ponto do meio, ó. É importante colocar estes marcadores, pois é aqui que a gente vai fazer os aumentos nos cantinhos da nossa base. Tá? Então, retorna com o marcador aí no ponto do meio, porque na carreira seguinte nós vamos fazer aumento novamente nestes pontos marcados. Ó, vou prosseguir colocando um ponto para cada ponto, até chegar no meu próximo marcador, na minha próxima ponta, ó. Ó, cheguei no meu marcador, vou fazer o meu aumento de 3 pontos. 1, 2 e 3. Retorno com o meu marcador no ponto do meio, ó. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali na minha próxima ponta para fazer o meu aumento. Cheguei na minha ponta, retiro o marcador, coloco os meus 3 pontos baixos. Retorno com o meu marcador no ponto do meio e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui onde a gente iniciou a segunda carreira. Finalizei a minha segunda carreira, agora nós vamos iniciar a terceira carreira. Eu vou vir direto, ó, neste ponto marcado e vou colocar um aumento de 3 pontos baixos. Retorno com o meu marcador no ponto do meio e prossigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no meu próximo ponto marcado, né, na minha próxima ponta. Então, eu estou aqui na terceira carreira, eu vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto até chegar aqui na minha ponta, onde tem o meu ponto marcado, ó. Vou fazer o meu aumento de 3 pontos, depois vou retirar meu marcador e colocar no ponto do meio. Vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto, chego no meu marcador, coloco 3 pontos, coloco o meu marcador no ponto do meio. Sigo fazendo ponto sobre ponto, chego no meu marcador, coloco 3 pontos, coloco o meu marcador no ponto do meio. Sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no final da carreira. E assim a gente vai prosseguir por todas as nossas carreiras, tá? Sempre onde tiver os marcadores, nós vamos colocar um aumento de 3 pontos, retornar com o marcador no ponto do meio para a gente saber onde vai fazer o aumento na próxima carreira, ok? Então, vou seguir fazendo as minhas carreiras até a carreira de número 6. Eu tô na carreira de número 3, vou fazer mais 3 carreiras para totalizar as minhas 6 carreiras. Eu vou prosseguir fazendo as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei o meu acabamento. Então, como eu disse para vocês, eu fiz 6 carreiras, tá? Eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Tirar minha agulha. Então, ela ficou medindo 50 centímetros e meio de largura e 28 centímetros de altura. Ó, eu já cortei o meu fio e eu vou fazer o arremate deste fio fazendo um ponto fake. Então, vou puxar todo o meu fio aqui do meu ponto. Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, neste ponto, depois do meu ponto marcado, ó. Insiro aqui por trás, puxo o meu fio. Agora, eu venho no último ponto que a gente fez, pego a alcinha do lado avesso e pego somente uma alcinha do meu ponto, ó. Puxo o meu fio aqui para trás.
Vou retirar o meu marcador e colocar neste ponto fake que a gente acabou de fazer. Ajusto o meu ponto, passo entre os pontos e depois faço o arremate, tá? Então, a gente vai manter estes marcadores aqui nestas pontas, tá? Porque nós vamos utilizar como referência para costurar as laterais. Agora, eu vou pegar estes marcadores do fundo e colocar aqui na carreira de cima, tá? Então, vou me guiar aqui pelo ponto, ó, que eu marquei. Ó, daqui neste ponto. Então, retiro, ponho aqui novamente. Deixa aqui também. Daqui neste ponto. Retiro. E coloco no ponto correspondente, tá? Aqui do outro lado também. Já vou deixar aqui no ponto correspondente, ó. Então, deste ponto até este ponto, eu tenho um total de 15 pontos, ó. 1, 2, 3, contando a partir do ponto marcado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui nessa lateral e em todas as outras laterais, né, antes do fundo, nós temos um total de 27 pontos, tá? Contando a partir daqui até aqui. Como a gente vai fazer a nossa lateral com pontos altos, esses pontos têm que finalizar em par, tá? Porque quando a gente for fazer a costura, a gente vai colocar dois pontos baixos em cada carreira de ponto alto. Então, para dar certinho, né, nós precisamos de números pares. Então, vou pegar este marcador e colocar um ponto para cima. Então, coloquei um ponto acima do ponto que estava marcado e agora a gente consegue ter os 28 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, tá? Então, eu vou fazer isso em todas as minhas extremidades, ó. Aqui eu tenho esta extremidade, eu vou passar um pontinho acima deste ponto que estava marcado, tá? Ó, então, se a gente contar, deste ponto até este aqui, nós temos 28 pontos. Vou vir aqui na minha próxima extremidade, ó. Aqui eu tinha colocado no meu ponto fake, né? Que aqui foi o ponto que a gente finalizou a carreira do acabamento. Eu vou colocar neste ponto aqui, ó. Tá? E aqui a gente tem 28 pontos. Vou fazer o mesmo aqui deste outro lado. Vou pegar meu marcador e colocar um pontinho antes, né, do meu ponto marcado, tá? Então, agora é só, se vocês tiverem alguma dúvida, é só conferir se tem 28 pontos, né, daqui até um ponto antes do meu ponto marcado no fundo. Então, agora nós vamos dar início à nossa lateral, né? Então, vou iniciar aqui pela marcação na direção do fundo, né? Vou vir neste ponto marcado, ó. Vou pegar somente uma alcinha do meu ponto. Puxo o meu fio, ó. Faço uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha, porque nós vamos trabalhar pontos altos na nossa lateral. Ó, vou vir no próximo ponto, pegando somente uma alcinha, faço um ponto alto. Venho no próximo, um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, até chegar ali no meu ponto marcado, tá? Sempre pegando somente uma alcinha do ponto, ó. Nós vamos deixar este relevo nesta primeira carreira. Faço um ponto alto para cada ponto. Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, eu retiro o marcador e trabalho um ponto alto nele. Então, nós ficamos com 15 pontos altos
nesta primeira carreira e nas demais também vamos ficar com 15 pontos. Subo 2 correntinhas, viro. Para a gente trabalhar a nossa segunda carreira. A minha correntinha já é o meu primeiro ponto alto. Eu vou vir aqui neste segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Lembrando que é pegando as 2 alcinhas agora, tá? Do ponto. Trabalho um pontinho alto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar desta forma até obter o total de 14 carreiras, ok? Então, em cada lateral aqui, a gente deixou 28 pontos, né? Então, para bater certinho a quantidade de pontos, nós vamos fazer 14. 14 carreiras. Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno para a gente dar continuidade. Finalizada as minhas 14 carreiras da lateral, agora nós vamos já aproveitar o nosso fio para fazer a costura, tá? Então, eu vou unir esta ponta com esta, ó. Desta forma. Vou pegar o meu fio, ó. Vou vir neste ponto marcado. Retiro o meu marcador. E vou vir aqui, ó, no meu ponto, no meu último ponto da minha última carreira da lateral. Vou fazer um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, ó, da minha base. E vou inserir na mesma carreira ainda, ó. Na minha última carreira da lateral, ó. Vou pegar estas duas alcinhas do meu último ponto alto, ó. Ainda na mesma carreira, ó. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, nós vamos colocar 2 pontos baixos da nossa base em cada carreira da nossa lateral. Então, vou vir, ó, no próximo ponto e vou vir na minha próxima carreira da minha lateral, pegando neste ponto. Faço um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto da minha base. E ainda na mesma carreira, ó, na segunda carreira da minha lateral, eu vou pegar as 2 alcinhas deste ponto, ó. E vou fazer um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto da minha base. E agora eu venho na minha terceira carreira, tá? Então, aqui a gente colocou 2 pontos aqui nesta carreira, 2 pontos aqui nesta segunda carreira. E assim a gente vai prosseguir fazendo a costura. Ó, vou vir na minha terceira carreira da minha lateral, colocar um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto, ó, da minha base, e ainda na terceira carreira eu vou colocar o meu ponto baixo, tá? Eu vou seguir assim com a minha costura. Ó, está faltando somente 2 pontos para me finalizar a carreira, ó. E está faltando somente uma carreira. Vou vir aqui no meu penúltimo ponto baixo, vou inserir na minha última carreira. Venho no meu último ponto baixo, ó. Insiro
na minha última carreira da lateral. Agora, para seguir a costura, né, deste outro lado, nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada relevo que a gente deixou aqui na primeira carreira. Então, vem aqui, ó, no meu próximo ponto, né, que é o relevo já, faço um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada alcinha do meu relevo. Então, fiz o meu último ponto, né, aqui no relevo, e agora eu vou seguir, ó, a costura deste outro lado da mesma forma que eu segui neste lado, tá? Vou colocar 2 pontos baixos para cada carreira da minha lateral. Estou finalizando a minha costura, ó. Vou colocar os meus 2 últimos pontos na minha última carreira da minha lateral. Então, eu finalizo a minha costura. Agora, eu vou seguir aqui fazendo pontos baixos, um para cada ponto, até chegar aqui, ó. Até chegar neste ponto. Trabalhei ponto sobre ponto até chegar aqui, ó, antes do ponto marcado. Eu já cortei o meu fio e eu vou puxar, ó, todo o meu fio do ponto e vou reservar esta parte. Agora, nós vamos dar início à segunda lateral da nossa bolsa. Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz na primeira lateral, ó. Vou vir no meu ponto marcado, pego somente uma alcinha, faço uma correntinha, faço 2 correntinhas. Venho no meu próximo ponto, pegando somente um ponto, e faço o meu ponto alto. Então, nós vamos seguir fazendo ponto alto até chegar aqui no ponto marcado, vai totalizar 15 pontos altos, igual lá na primeira lateral. Vou subir 14 carreiras e depois vou fazer a mesma costura que eu fiz na primeira lateral, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, retorna o vídeo nesta parte e repete tudo que foi feito na primeira parte da lateral, ok? Eu vou adiantar aqui a minha segunda lateral e eu já retorno com vocês para a gente fazer as alças e finalizar a nossa bolsa. Finalizei a costura da minha segunda lateral. Então, eu iniciei a costura aqui deste lado e finalizei aqui, ó. Observem que esta é a carreira que eu passei na abertura da bolsa ao finalizar a costura da primeira parte, ó. Finalizei aqui, passei a carreira, né, com pontos baixos até este ponto. Finalizei as minhas carreiras, fiz a costura, né, dessa segunda parte da lateral, finalizei aqui neste ponto, e assim como a gente finalizou aqui, nesta primeira parte da nossa lateral, né, passando pontos baixos na abertura da bolsa, nós vamos fazer deste outro lado também, tá? Então, vou vir aqui neste próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, ó, neste próximo ponto, e assim eu vou seguindo, colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no meu último ponto. Ó, até chegar aqui neste último ponto. Finalizei a minha carreira de pontos baixos, né? Então, caminhei com pontos baixos até este ponto. E agora, nós vamos fazer o arremate do fio fazendo um ponto fake. Nós vamos fazer aqui deste lado e do outro lado também, tá? Eu vou fazer primeiro deste, ó, inserindo a minha agulha
entre as duas alcinhas deste primeiro ponto baixo que a gente fez a costura, né, da lateral. Ó, puxei o meu fio. Agora eu venho no meu último ponto, pegando a alcinha do lado avesso e uma alcinha do meu ponto. Ó, puxei para trás e assim eu fiz o meu ponto fake. Depois eu passo este fio entre os pontos e selo com a chama do isqueiro. Agora eu vou virar para este outro lado, né, onde a gente finalizou a costura da primeira parte e fez os pontos baixos aqui na abertura da bolsa. Vou inserir a minha agulha aqui por trás, pegando as duas alcinhas do meu ponto baixo, onde eu iniciei a costura da segunda parte, puxo o meu fio, venho no último ponto, pego a alcinha do lado avesso e a alcinha do ponto, puxo o meu fio fazendo um ponto fake aqui também. Agora é só esconder os fios e fazer o arremate com isqueiro. Agora nós vamos dar início à alça de mão. Então, vou fazer aqui um total de 7 correntinhas, já contando com o meu nozinho corrediço. Vou virar minhas correntinhas do lado avesso. Vou trabalhar nessas alcinhas, ó. Vou pular a primeira, vou vir na segunda e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com um total de 6 pontos baixos. Feitos os meus 6 pontos baixos, vou fazer uma correntinha e prosseguir para a segunda carreira. Eu vou contar esta correntinha como meu primeiro ponto. Então, vou pular a correntinha e pular o primeiro ponto, vou vir no segundo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou ficar com 6 pontos baixos. Contando com a minha correntinha, eu tenho 6 pontos baixos. Faço correntinha, viro o trabalho, prossigo para a carreira de número 3. Então, eu pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, ó. Venho no meu segundo ponto e faço um ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até o final da carreira, tá? Então, nós sempre vamos ter 6 pontos baixos em cada carreira, tá? Sempre contando com a correntinha como primeiro ponto. Eu vou subir aqui um total de 53 carreiras. Finalizadas minhas 53 carreiras, eu já fiz aqui o arremate do meu fio do início e do meu fio do final. Agora, nós vamos fazer a união desta parte aqui do meio, ó, da nossa alça. Então, já fiz aqui algumas marcações. Eu contei 12 carreiras, marquei aqui da minha 13ª carreira. Aqui do outro lado também, contei 12 carreiras, marquei na minha 13ª carreira, tá? Eu vou utilizar a agulha de crochê e um pedaço de fio. Vou vir na lateral deste ponto marcado, inserir a minha agulha. Agora eu venho neste outro ponto marcado, né, que é da mesma carreira. Coloco minha agulha, vou retirar os marcadores, puxo o meu fio. Ajusto o meu fio, deixando uma ponta para o arremate. Agora eu vou vir aqui, ó, na próxima carreira, na lateral do meu ponto, ó. Eu iniciei nesta carreira, eu vou vir na próxima, pego na lateral do ponto e na lateral do ponto do outro lado, da mesma carreira, puxo o meu fio. Vou vir na próxima carreira, ó, na lateral do ponto, e venho na lateral do último ponto desta mesma carreira. Puxo o meu fio. Vou vir na próxima carreira, ó, na lateral do ponto, e ainda na mesma carreira, pego na lateral do último ponto. Puxo o meu fio. E assim vai ser a nossa costura, tá? Sempre pegando na lateral do primeiro ponto da carreira e pegando na lateral do último ponto da mesma carreira. E assim a gente vai unindo este miolo da nossa alça. Eu vou fazer essa costura até chegar onde a gente fez essas duas marcações. Finalizei as minhas alças. Eu já fiz o arremate, tá? Dos fios do início e do final da costura. Ela fica desta forma. Agora eu vou pegar a minha bolsa, ó. Eu já costurei a primeira alça
e vou costurar esta segunda alça com vocês. Então, eu fiz aqui algumas marcações, tá? Na minha bolsa, para centralizar a minha alça. Eu contei depois do ponto que a gente fez a costura da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marquei no 8º ponto. Contando a partir do ponto marcado, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Marquei no 6º ponto. E aqui eu fiz da mesma forma, tá? Eu contei 8 pontos depois do ponto da minha costura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marquei no 8º. Depois contei a partir do ponto marcado 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui nesse espaço marcado, a gente vai encaixar a nossa alça. Aqui na nossa alça, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos costurar a nossa alça aqui na 6ª carreira, tá? Então, prendo aqui com os marcadores, ó, na 6ª carreira. Venho aqui do outro lado e conto também 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras também. Prendo aqui com os meus marcadores, tá? Então, até aqui, né? Até a 6ª carreira, a gente vai deixar essa parte para dentro, né? Para fazer a costura. E assim a gente posiciona para fazer a costura. Então, observe que tá na mesma direção da alça aqui do outro lado, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa na costura da primeira alça, né? Contar os pontos, marcar e centralizar esta alça para que fique na mesma direção da segunda alça, ok? Eu vou pegar aqui linha e agulha para fazer essa costura. Vou dar um nozinho na ponta da linha, para não escapar. E vamos costurar a segunda parte da minha alça, tá? Então, vou costurar do mesmo jeito que eu costurei a primeira, ó. Eu deixei um espaço aqui entre esta parte do desenho da bolsa, né, dos pontos X, e esta parte do acabamento, tá? Eu vou costurar mais ou menos em cima da minha 4ª carreira, ó. Eu conto 3 carreiras e posiciono em cima da minha 4ª carreira. Ó, eu vou inserir a minha agulha aqui na pontinha da minha alça. Vou sair aqui fora, ó, da minha bolsa. Sai aqui para frente. Agora, eu vou inserir a minha agulha aqui na frente, ó, entre os pontos, e sair aqui do lado de dentro da minha alça. Então, vou pegando aqui pontinho por pontinho da minha alça e fazendo esta costura, tá? Saio por fora, depois passo entre os pontos e saio aqui por dentro da minha bolsa. Já costurei esta parte de baixo, ó. Agora, tô vindo aqui pra lateral. E nós vamos costurar esta parte, ó, na direção do ponto marcado, ok? Ó, venho pegando aqui nas laterais dos pontos e fazendo a costura. E assim vai ser a costura da nossa alça, tá? Então, eu vou passar a minha costura nesta lateral. Depois, eu venho nesta parte de cima, costurando. Vou descer até chegar na ponta do início, amarrar uma ponta com a outra. Depois de costurar esta parte, vou para a segunda parte e costuro da mesma forma que eu costurei a primeira parte, tá? Finalizada a costura das minhas alças, eu coloquei botão imantado nas laterais, tá? Então, eu fiz a costura dele com linha e agulha, ó, costurando nesses ganchinhos do botão. Deixa o outro lado também, eu costurei. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou o espaço, ó. Fica bem espaçosa.
E assim a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo para que chegue em mais pessoas. Até a próxima videoaula. Tchau!